Vi a Bailey no céu, minha Golden Retriever que morreu há 3 anos estava lá, banhada por uma luz tão pura que fazia a luz do sol terrestre parecer cinzenta. E então, Jesus se virou para mim e disse algo que despedaçou completamente tudo o que eu pensava saber sobre por que Deus criou os animais. O que ele revelou mudou minha compreensão do amor divino para sempre. Meu nome é Marina Silva e antes da minha morte, passei 12 anos como médica veterinária especializada em oncologia. Segurei milhares de animais em seus momentos finais. Vi famílias se despedirem de seus companheiros. Tornei-me uma especialista em luto, naquela devastação específica que só a perda de um animal de estimação traz. Mas eu nunca acreditei que animais tivessem alma. Como poderia? Meu treinamento médico me ensinou a ver biologia, não espiritualidade. Cães eram cães, gatos eram gatos. Criaturas lindas, sim, dignas de amor e excelente cuidado, absolutamente. Mas seres eternos com propósito divino. Isso parecia um pensamento ilusório de donos enlutados que não conseguiam desapegar. A Bailey, porém, era diferente para mim. Adotei-a quando tinha 8 semanas de idade. Essa pequena bola de pelo dourado com olhos que pareciam entender tudo. Ela esteve comigo durante meu divórcio, durante a batalha da minha mãe contra o câncer. Nas noites em que voltava para casa, depois de eutanasiar o amado companheiro de alguém, e chorava em seu pescoço enquanto ela se aninhava em mim, firme, quente e incrivelmente sábia. Ela tinha esse jeito de apoiar o queixo no meu joelho, sempre que eu estava triste, seus olhos escuros fixos nos meus como se dissesse, estou aqui, não vou te deixar. Quando a Bailey teve câncer ósseo aos 11 anos, a ironia me esmagou. Eu era uma médica veterinária especializada em oncologia e não conseguia salvar minha própria cachorra. Tentei de tudo, cirurgia, quimioterapia, tratamentos experimentais, mas o câncer não se importa com suas credenciais ou seu desespero. Eu estava lá quando lhe deram a injeção. Eu a segurei. Senti seu batimento cardíaco desacelerar e parar contra o meu peito. E naquele momento lembro-me de pensar, é só isso? Ela simplesmente se foi. Todo aquele amor, toda aquela lealdade, toda aquela compreensão inexplicável simplesmente desaparecem no nada? Fiquei obcecada com a pergunta. Os animais têm alma? Li de tudo. Filosofia, teologia, relatos de experiências de quase morte. A maioria dos textos religiosos era frustrantemente vaga. Alguns diziam que os animais eram meras ferramentas para uso humano. Outros insinuavam algo mais, mas nunca se comprometiam. Eu queria respostas. Precisava saber se a conexão que sentia com a Bailey era real ou apenas neuroquímicos e projeção. 3 anos depois que a Bailey morreu, obtive minha resposta da maneira mais chocante possível. Era uma terça-feira de manhã, dia de cirurgia de rotina na clínica. Eu estava auxiliando o Dr. Pereira na remoção de um tumor em um pastor alemão chamado Atlas. Tudo estava normal até que senti um estranho tremor no peito, apenas uma sensação estranha, como um pássaro preso atrás das minhas costelas. Ignorei. Estávamos no meio do procedimento. Então o tremor virou um aperto. Então o aperto virou um esmagador que mandou um relâmpago pelo meu braço esquerdo. Lembro-me de dizer, não me sinto bem. Então o chão inclinou. As luzes cirúrgicas se tornaram estrelas girando no vazio. Ouvi o Dr. Pereira gritando meu nome. Senti mãos me pegando enquanto eu caía. A última coisa que vi na sala de cirurgia foi o monitor cardíaco, apitando freneticamente, depois mais lento, depois errático. Então nada. Os médicos me disseram depois que eu estava clinicamente morta por 4 minutos e 17 segundos. Parada cardíaca por uma arritmia não diagnosticada. Eles me chocaram 3 vezes antes que meu coração reiniciasse. Mas durante aqueles 4 minutos e 17 segundos, eu não estava naquela sala de cirurgia. A transição foi instantânea e completa. Num momento, dor esmagadora no peito e caos. No momento seguinte, leveza, silêncio e então, luz. Não as luzes fluorescentes ásperas da sala de cirurgia. Isso era diferente. Esta luz tinha presença, tinha calor.
Parecia viva, quase inteligente, envolvendo-me como se eu estivesse sendo segurada pela própria existência. Cores que eu nunca tinha visto antes rodopiavam através do brilho. Tons que não existem em nosso espectro visível, mas que de alguma forma minha mente podia de repente perceber. Roxos profundos que tinham gosto de misericórdia. Dourados que cantavam com frequências que eu sentia no meu peito. Olhei para baixo e vi minhas mãos, mas elas não eram totalmente sólidas, mais como se fossem feitas de luz estelar concentrada, ligeiramente transparentes, irradiando uma luminescência suave. Não senti dor, nem medo. Pela primeira vez desde que a Bailey morreu, talvez pela primeira vez em toda a minha vida adulta, senti uma paz completa. O ambiente ao meu redor se resolveu lentamente, como uma imagem se revelando em uma fotografia. Eu estava em um prado que parecia se estender para sempre, coberto por uma grama que brilhava suavemente em azul prateado. O céu acima não era bem céu, mas como uma aurora boreal congelada em uma cúpula de esmeralda e safira cintilantes. Havia estruturas ao longe, edifícios feitos de luz cristalina que tilintavam suavemente em uma brisa que eu não conseguia sentir. Tudo vibrava com vida de uma forma que a Terra nunca fez. Como se a própria realidade estivesse respirando, consciente, ciente. E então eu ouvi um som que eu nunca pensei que ouviria novamente. O tilintar distinto da coleira da Bailey. Virei-me e lá estava ela. Minha Bailey, mas não a cachorra doente, magra e mancando da qual eu havia me despedido. Esta era a Bailey, em seu auge, com a pelagem dourada brilhando, o rabo abanando com aquele rebolado de corpo inteiro que ela costumava fazer quando eu chegava em casa. Seus olhos, aqueles olhos escuros incrivelmente sábios, se fixaram nos meus e ela correu em minha direção com alegria pura e sem filtros. Ela pulou com as patas no meu peito exatamente como costumava fazer e eu a senti, sólida, real, quente. Enterrei meu rosto em seu pescoço e ela cheirava a sol, mel e lar. Chorei compulsivamente em seu pelo, 3 anos de luto transbordando em grandes ondas de soluços. Ela se pressionou contra mim firme e quente, exatamente como sempre. Exatamente como ela prometeu com cada momento de sua vida terrena. Você está aqui, sussurrei. Você é real. Você é eterna. Mas Bailey não estava sozinha. O que vi a seguir me fez questionar tudo o que eu pensava entender sobre a criação. Outros animais apareceram no prado. Centenas deles. Cães, gatos, cavalos, pássaros. Espécies que reconheci do meu trabalho veterinário e espécies que eu nunca tinha visto. Criaturas que poderiam ter existido no passado antigo da Terra ou talvez em outros mundos inteiramente. Eles se moviam juntos em harmonia, brincando, descansando, existindo em perfeita paz. E cada um irradiava aquela mesma qualidade de consciência que eu tinha visto em Bailey. Não apenas vivos, mas conscientes, presentes, eternos. Um coelho passou pulando por nós, parou, olhou diretamente para mim com olhos que continham inteligência e compaixão inconfundíveis. Depois, continuou seu caminho. Um tigre enorme, belo e aterrorizante. Passou caminhando sem ameaçar, seu pelo listrado, brilhando com uma luz interior. Um papagaio pousou em uma estrutura cristalina próxima e cantou em notas que formavam palavras que de alguma forma eu compreendia, embora não fossem inglês ou qualquer linguagem humana. Isso não era aleatório, não era cenário de fundo. Eram seres com propósito, com presença, com a mesma centelha eterna que eu sempre associei apenas aos humanos. E então a luz ao meu redor se intensificou. Senti uma presença se aproximando que era tão fundamentalmente diferente de qualquer outra coisa que cada parte do meu ser a reconheceu instantaneamente. O próprio ar parecia prender a respiração. O prado ficou mais brilhante, as cores se aprofundando e expandindo. Bailey sentou-se ao meu lado, perfeitamente calma, o rabo ainda abanando suavemente, e ele apareceu. Não consigo explicar como eu sabia que era Jesus. Não houve anúncio, nenhuma introdução, mas o saber era absoluto, celular, inegável.
Ele irradiava um amor tão intenso que deveria ter sido doloroso, mas em vez disso, parecia como voltar para casa depois de uma vida inteira vagando. Sua forma era tanto completamente humana quanto, de alguma forma, mais do que humana, como se ele contivesse multidões, todas as possibilidades, a resposta para cada pergunta já feita. Seus olhos continham o universo inteiro. Galáxias giravam em suas profundezas. Quando ele olhou para mim, senti-me completamente vista, completamente conhecida. Cada pensamento secreto e vergonha oculta e pergunta desesperada expostos. E em vez de julgamento, havia apenas compaixão, apenas compreensão, apenas amor perfeito e avassalador. Marina, ele disse, e meu nome na voz dele foi o som mais lindo que já ouvi. Você carregou perguntas tão pesadas. Eu não conseguia falar, mal conseguia pensar. Bailey encostou-se na minha perna, me ancorando. Jesus se ajoelhou. Passou a mão gentilmente sobre a cabeça de Bailey. Ela fechou os olhos em contentamento. E eu vi algo passar entre eles. Reconhecimento. Uma profunda afeição mútua que falava de um relacionamento além do que eu podia compreender. Você sempre se perguntou por que criei os animais, disse Jesus, olhando para mim com um sorriso que continha infinita bondade. Você perguntou se eles têm almas, se o amor que você compartilhou com Bailey era verdadeiro ou simplesmente instinto animal. Eu assenti, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele se levantou, gesticulou para o prado ao nosso redor, para as inúmeras criaturas movendo-se em alegria e propósito. Deixe-me te mostrar algo, Marina. Deixe-me revelar uma verdade que mudará como você entende o coração do meu pai. O ambiente começou a mudar. O prado se transformou, a luz se intensificou e senti a própria realidade se preparando para revelar algo profundo. Bailey permaneceu pressionada contra mim, sua presença me ancorando enquanto a cena ao nosso redor se transformava em algo novo. O que você está prestes a testemunhar, disse Jesus, sua voz ressoando através de cada partícula do meu ser. É o porquê de cada pardal que cai ser visto, porque cada criatura que chamei à existência carrega um significado eterno. Porque o vínculo entre você e Bailey nunca foi apenas biologia. Prendi a respiração, a transformação acelerou. E o que vi a seguir me mostrou a verdade profunda e bela sobre por que Deus criou nossos amados companheiros. Uma verdade tão impressionante que eu nunca poderia ter imaginado em minha vida terrena. Sua voz não era o que eu esperava. Não retumbava do alto, nem ecoava através de alguma catedral celestial. Era gentil, quase coloquial, como um amigo querido falando diretamente ao meu coração. E naquele momento, parada naquele campo de luz impossível, com Bailey correndo em círculos de pura alegria ao redor das minhas pernas, Jesus falou diretamente à pergunta que me assombrava, desde o dia em que a segurei enquanto ela partia. Você sabe por que ela está aqui, Marina? Eu não conseguia responder. Minha garganta estava apertada demais. Meu peito cheio demais de algo entre 3 anos de luto e um alívio avassalador. Bailey continuava cutucando minha mão com o nariz, aquele gesto familiar que ela tinha feito 10.000 vezes durante sua vida na Terra. E eu continuava pensando que isso tinha que ser real, porque nada na minha imaginação poderia capturar isso tão perfeitamente. Ela tem um trabalho, disse ele, e observei enquanto a paisagem ao nosso redor parecia responder às suas palavras. A luz se intensificando, o próprio ar vibrando com significado. Todos eles têm, cada criatura que você amou, cada animal que lhe deu conforto, cada animal de estimação que lhe ensinou como é o amor incondicional. Eles não estão aqui como uma recompensa para você. Eles estão aqui porque têm um trabalho sagrado a fazer. As palavras pousaram no meu peito como uma chave girando numa fechadura que eu nem sabia que existia. Todos aqueles anos de questionamento, todas aquelas noites cheias de culpa, imaginando se eu era ridícula por sofrer o luto de um cachorro tão profundamente quanto sofreria por uma pessoa. Todos aqueles momentos em que colegas me diziam era só um animal de estimação.
e eu sentia vergonha da minha dor. Tudo isso se dissolveu num instante. Que trabalho? Sussurrei, e Bailey sentou-se perfeitamente imóvel ao meu lado. Seus olhos dourados, fixos no meu rosto, com uma inteligência que, de repente, parecia muito mais profunda do que eu jamais reconhecera. Jesus ajoelhou-se e juro que o universo inteiro prendeu a respiração. Ele passou a mão pelo pelo de Bailey com a ternura de alguém que a conhecia, que sempre a conheceu, e quando olhou de volta para mim, seus olhos continham algo que só posso descrever como um amor feroz. Ela cura almas. 3 palavras. 3 palavras que reescreveram tudo o que eu achava que entendia sobre o céu, sobre propósito, sobre a natureza do próprio amor divino. Quando as pessoas chegam aqui, ele continuou, levantando-se novamente, gesticulando para a vasta extensão ao nosso redor, que eu apenas começava a entender ser ilimitada. Muitas delas vêm de grande sofrimento, trauma, perda, confusão, medo. Elas aprenderam doutrinas sobre julgamento e merecimento, sobre ganhar seu lugar, sobre se fizeram o suficiente ou acreditaram nas coisas certas. E esse medo não desaparece no momento em que fazem a passagem. Leva tempo, requer cura. Observei enquanto a cena ao nosso redor mudava, não dramaticamente, mas como uma cortina sendo gentilmente puxada. De repente, eu podia vê-los, outras pessoas, outras almas, caminhando por campos semelhantes ao meu, e com quase cada um deles havia um animal. Cães, gatos, cavalos, até notei um coelho, todos ficando perto de sua pessoa com um propósito inconfundível. Vi um homem parado na beira de uma estrutura cristalina, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto um cavalo, que ele reconhecia, pressionava a testa contra o peito dele. Uma mulher ajoelhada na grama dourada, com os braços em volta de um cachorro que parecia derramar amor em seu próprio ser. Seus teólogos e mestres religiosos entenderam errado, disse Jesus, e não havia raiva em sua voz, apenas uma espécie de correção paciente. Eles ensinaram que os animais não têm alma, nenhum propósito eterno, que existem apenas para servir os humanos e desaparecem no nada quando morrem. Mas ensinaram isso porque não conseguiam imaginar um Deus cujo amor fosse tão vasto a ponto de se importar com cada pardal, cada criatura, cada coração pulsante que formei com propósito. Minhas pernas ficaram fracas. Sentei-me na grama e Bailey imediatamente deitou a cabeça no meu colo, seu peso sólido e real, e absolutamente impossível de descartar como alucinação ou ilusão. Como médica veterinária especializada em oncologia, você passou sua carreira testemunhando algo que a maioria dos teólogos nunca vê. Continuou Jesus. Você viu como os animais amam sem condições, sem segundas intenções, sem guardar mágoas ou construir defesas ou se proteger da dor. E esse amor, Marina, esse amor puro, descomplicado e imprescindível, é a coisa mais próxima do meu coração que existe na criação. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram o tipo de lágrimas que vêm quando algo quebrado dentro de você de repente se lembra de como respirar. Então, quando as almas chegam aqui carregando todas as suas feridas humanas, sua vergonha, sua dúvida, seu medo de não serem suficientes, quem melhor para começar sua cura do que criaturas que nunca aprenderam a reter amor? Para começo de conversa. Olhei para Bailey, lembrando-me de cada momento em que ela sentiu minha tristeza, antes mesmo de eu mesma reconhecê-la. Cada vez que ela se pressionou contra minhas pernas durante meu difícil divórcio, não porque entendesse os detalhes, mas porque sabia que eu estava quebrada. Toda manhã ela me cumprimentava como se eu fosse o ser mais importante do universo, mesmo nos dias em que eu mal conseguia sair da cama. Toda noite, depois que eu chegava em casa, após me despedir do companheiro amado de alguém, ela simplesmente sentava comigo em meu luto. Ela não estava apenas me consolando, disse eu lentamente, o entendimento florescendo como o nascer do sol. Ela estava treinando para isso. O sorriso de Jesus poderia ter iluminado galáxias inteiras.
Ela estava fazendo as duas coisas. Cada momento de amor que ela lhe deu, cada vez que escolheu a presença acima de tudo, cada vez que perdoou instantaneamente e amou ferozmente. Ela estava refletindo minha natureza e estava se tornando exatamente quem foi criada para ser. As implicações teológicas me atingiram como uma onda. Tudo o que me ensinaram na escola dominical, cada sermão sobre o papel único da humanidade, cada doutrina que colocava os animais em algum lugar abaixo dos humanos na hierarquia de preocupação de Deus. Não é que estivesse completamente errado, estava apenas catastroficamente incompleto. Você os criou de propósito, eu disse, e não foi uma pergunta. Não como acessórios para a vida humana, como parceiros na sua obra. Criei tudo de propósito. Ele corrigiu gentilmente. O erro que seus professores cometeram foi supor que o propósito tinha que parecer com o propósito humano, que o valor tinha que ser medido em termos humanos. Mas um cachorro não precisa construir catedrais ou escrever teologia para ter valor sagrado. Um gato não precisa plantar igrejas ou compor hinos para servir ao meu reino. Eles fazem exatamente o que foram projetados para fazer. Amam sem hesitação, vivem totalmente presentes e mostram como eu sou quando toda a complexidade religiosa é despida. Pensei em cada cristão que já havia desprezado meu luto por Bailey. Cada padre, cada teólogo que citou é apenas um cachorro, como se isso resolvesse algo definitivo. Cada livro de teologia juntando poeira no meu escritório que relegava os animais à categoria de criaturas sem alma. Vão me chamar de louca se eu contar isso a eles, eu disse. Eles também me chamaram de louco, ele respondeu, com um toque de humor na voz. Eles ainda chamam, mas a verdade não precisa de aceitação universal para permanecer verdadeira. E você não veio aqui para convencer ninguém. Você veio aqui para receber o que precisava. O conhecimento de que seu amor por ela não era tolo, que sua dor não era excessiva, que o laço que vocês compartilhavam era exatamente tão sagrado quanto parecia. Bailey se levantou, sacudindo o corpo inteiro de alegria, e eu me lembrei exatamente daquele mesmo movimento de 1000 caminhadas pelo parque. Mas agora, eu via isso de forma diferente. Eu via o propósito divino tecido em cada fibra do seu ser, cada célula, cada momento da sua existência na Terra e agora na eternidade. Então, agora, perguntei com a voz mais firme, enquanto conversamos. Ela deveria estar fazendo isso? Curando alguém? Agora mesmo, disse Jesus. Ela está fazendo exatamente o que precisa fazer. Ela está curando você, porque você vai voltar, Priya. E quando o fizer, você vai carregar essa verdade com você. Você vai dizer às pessoas que seus animais de estimação não eram descartáveis, que o amor que sentiram era real, reconhecido e honrado. Que a dor pela perda de um animal não é fraqueza ou sentimentalismo. É a resposta apropriada à perda de um relacionamento genuíno que importava aos meus olhos. A realidade de suas palavras penetrou lentamente. Eu estava voltando. Aquela não era uma morte permanente. Era uma visita, uma revelação, uma correção para cada mentira em que eu havia acreditado sobre o escopo do amor de Deus e o significado das almas dos animais. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, e Bailey se aconchegou mais perto, como se pudesse sentir que meu tempo neste reino era limitado. Tempo suficiente, ele respondeu. Tempo suficiente para entender o que você precisava entender. Tempo suficiente para deixar o amor dela responder à pergunta que você vinha carregando. Nós nos sentamos ali. Não tenho certeza por quanto tempo, porque o tempo parecia diferente naquele lugar, elástico e irrelevante. E Jesus me contou mais. Ele me falou sobre como os animais oram, não com palavras, mas com presença. Ele me contou sobre os cavalos que ajudam guerreiros a curar traumas de batalha, os gatos que se sentam com os solitários até que se lembrem de que não estão abandonados, os cães que cumprimentam almas que morreram acreditando que eram indesejáveis e lhes mostram afeto imediato e inegável.
Todo mestre religioso que lhe disse que os animais não têm alma, ele disse em um momento, sua voz carregando uma autoridade gentil, estava falando da limitação humana, não da verdade divina. Eles mediam as almas pela capacidade de raciocínio e linguagem de estilo humano, mas eu meço as almas pela capacidade de amar. E por essa medida, sua Bailey tem uma alma que ofusca a maioria dos teólogos, que afirmavam que ela não tinha. A paisagem começou a mudar novamente, as cores suavizando, a luz recuando. Senti o puxão do retorno, a sensação de ser chamado de volta a um corpo que eu havia esquecido brevemente que existia, de volta às máquinas e luzes fluorescentes e às limitações da carne. Não quero deixá-la, eu disse, o pânico aumentando. Você não a está deixando, Jesus corrigiu. Você está continuando a missão que começaram juntos. Ela te amou tão bem durante a vida que a preparou para entender essa verdade. Agora você pode amar os outros tão bem que eles começarão a questionar as mentiras em que acreditaram sobre o meu caráter. Bailey lambeu meu rosto uma última vez. Sua língua quente, úmida e absolutamente real, e ouvi as palavras finais de Jesus, enquanto a luz começava a envolver tudo. Ela não se foi, Marina. Ela nunca se foi. Ela está apenas fazendo o que sempre foi destinada a fazer, mostrando a você como eu sou. Acordei em um quarto de hospital com luzes fluorescentes zumbindo acima da minha cabeça e o bip constante de máquinas monitorando meus batimentos cardíacos. A parada cardíaca parecia ter acontecido há uma vida inteira, mas também como segundos. Os médicos me disseram que nunca tinham visto nada como minha recuperação. 4 minutos e 17 segundos sem batimentos cardíacos, múltiplos choques com o desfibrilador, e eu estava voltando com perfeita clareza. Meu corpo doía. Meu peito parecia que eu havia sido atingida por um raio, mas nada disso importava. Eu estava carregando algo de volta comigo que valia mais do que qualquer cura física. Eu sabia a verdade agora. Não a verdade sanitizada e limitada que me ensinaram na faculdade de veterinária e na igreja, mas a verdade vasta, generosa, quase imprudente de um Deus cujo amor se estende a cada criatura, cada batimento cardíaco, cada laço formado em afeto genuíno. A dor pela perda de Bailey não desapareceu. Não vou mentir e dizer que parei de sentir falta dela ou que perdê-la deixou de ser doloroso. Mas ela se transformou. Em vez de parecer uma ferida que provava que eu havia amado algo que não deveria, tornou-se evidência de algo sagrado. Tornou-se a prova de que eu havia participado exatamente do tipo de relacionamento que Deus projetou desde o início. Onde o amor era dado livremente, recebido plenamente e honrado eternamente. Quando finalmente saí do hospital, 3 dias depois, a primeira coisa que fiz foi ir ao túmulo de Bailey no quintal. Ajoelhei-me na grama, coloquei a mão na pequena lápide e conversei com ela como se soubesse que ela podia me ouvir. Porque agora eu sabia que ela podia. Não porque seus ouvidos físicos estivessem de alguma forma sintonizados com as frequências terrenas do céu, mas porque o laço que compartilhávamos não dependia de proximidade ou mesmo de nós dois estarmos no mesmo reino de existência. Ele estava tecido na própria essência da realidade, reconhecido e sustentado pelo Deus que, em primeiro lugar, imaginou os cães para a existência. Se você perdeu um animal de estimação e se sentiu culpado por chorar, ouça-me. Se você lamentou um animal e as pessoas lhe disseram que é excessivo, ouça esta verdade. Se você questionou se Deus se importa com as criaturas que você ama, deixe-me resolver isso para você agora mesmo. Ele se importa. Ele se importa tão profundamente que os projetou com um propósito. Ele se importa tão profundamente que lhes deu trabalho para fazer na eternidade. Ele se importa tão completamente que o amor que você sentiu não foi um sentimento unilateral. Foi uma participação no desígnio divino. Seu luto é válido. Seu amor foi real.
E o animal de estimação, de quem você não consegue parar de sentir falta, não se foi. Eles estão fazendo exatamente o que foram criados para fazer, amando sem limites, curando sem hesitação e refletindo o coração de um Deus que nunca, jamais os considerou descartáveis. Eu não sei o que acontece quando você morre. Não posso lhe dar uma teologia sistemática das almas dos animais que se encaixe perfeitamente na doutrina denominacional. Mas posso lhe dizer o que vi, o que ouvi e o que agora sei com uma certeza que ultrapassa qualquer debate intelectual. Seus animais de estimação têm trabalhos no céu, um trabalho sagrado, cheio de propósito e divinamente designado. E o amor que você compartilhou com eles não foi uma distração da verdade espiritual. Foi a experiência mais direta da verdade espiritual que a maioria de nós encontra na Terra. O amor de Deus é tão vasto, tão intencional, tão totalmente além de nossas limitações cuidadosamente construídas, que ele não apenas tolera sua afeição pelos animais. Ele a projetou. Ele a celebra. Ele a usa para mostrar a você como ele é quando toda a performance religiosa é removida e apenas a verdade crua e descomplicada permanece. Então conte para mim, nos comentários abaixo, sobre o animal de estimação que você mal consegue esperar para encontrar novamente. Diga-me o nome dele, diga-me o que ele te ensinou sobre o amor, diga-me como ele transformou sua vida. Porque essas histórias não são triviais. Elas são testemunhos vivos. Elas são provas de um Deus cujo amor abrange cada criatura, cada relacionamento, cada momento de carinho que existe em toda a sua criação. E se você tem carregado vergonha por sofrer demais ou amar com intensidade demais, liberte-se agora. Deixe cair essas correntes que nunca tiveram o direito de te prender em primeiro lugar. Seu amor foi testemunhado, seu luto é honrado, e o reencontro que o espera é mais real, mais seguro e mais lindo do que qualquer doutrina que tentou te convencer do contrário. Isso é o que Jesus me mostrou, isso é o que Bailey confirmou. E essa é a verdade que carregarei até o dia em que vir ambos novamente, não como uma esperança, um desejo ou uma ilusão reconfortante, mas como uma certeza que vem diretamente da boca do próprio amor.